Bom, nessa primeira aula de informática, já quero adiantar, nós vamos falar do Windows 8, mas eu baixei uma apostila, não totalmente do Windows 7, né? Uma apostila para a gente entender um pouquinho sobre informática. Aqui tem enviando meu primeiro vídeo de YouTube, que eu vou apagar, então vamos começar. A partir da próxima aula, nós já vamos começar a mexer mais no Windows 8. Então eu vou abrir essa apostila e juntos vamos fazer uma leitura. Podemos? Pense nos lugares que você frequenta quase todos os dias. Uma introdução à informática. A padaria, o supermercado, o seu trabalho. Já notou que o computador está em todos eles? Isso sem contar as casas das pessoas, dos seus familiares, né? Ou seja, os computadores estão presentes em tantos ramos de atividades e profissões que é importante conhecê-los. Para ter acesso às novas possibilidades de aprendizado e para se manter atualizado no mundo profissional. Nas páginas a seguir, veremos uma breve história do computador. Conheceremos as partes básicas de que ele é feito e assim começaremos a entrar em seu mundo. Ou seja, gente, o computador não é o mundo para os jovens. Você fala aí na sua casa, o computador não é para mim. Claro que não. O computador também é para você. Então vamos descendo. Como surgiu o computador? Você já tem curiosidade de se perguntar como surgiu o computador? Então vamos entender essa história de como surgiu o computador. Bom, uma coisa que eu tenho a adiantar para vocês. Os outros Windows eram Windows muito antigos. Não sei se vai dar para mostrar as imagens ainda nessa aula. Hoje em dia, estamos acostumados a ver computadores pequenos, que só ocupam uma mesa, nem isso às vezes, né? Às vezes, nem isso precisam. Veja, por exemplo, os notebooks e netbooks. Notebook, computador portátil, pesa entre 2 kg e 2,5 kg e tem tela de 11 a 17 polegadas. Netbook também é um computador portátil, mas é menor que um notebook. Pesa no máximo cerca de 1,5 kg. A tela é entre 7 e 10 polegadas. Serve para tarefas básicas, que podem ser carregados numa mochila para qualquer lugar. Imagine, gente, que tecnologia! Um computador portátil que você vê no seu mundo de hoje. Mas nem sempre foi assim. O primeiro computador pesava 27 toneladas e ocupava uma sala inteira, criado durante a Segunda Guerra Mundial. Tinha um nome, ENIAC. Imagina um computador ocupando a sua casa inteira, hein? Os computadores começaram a ficar menores a partir dos anos 1950, quando foi criado o microchip. Como já dizia o nome, micro. É uma peça bem pequenininha em que se pode colocar todos os circuitos eletrônicos de um computador. Assim, não era mais preciso uma sala inteira, né, para brigar a máquina. Surgiram assim os primeiros computadores pessoais, chamados de PCs. No ano 1980, eles começaram a deixar os laboratórios de pesquisa de computação para ganhar as casas e os locais de trabalho. Foi nessa época que ele começou a se modernizar. Ele usava um sistema chamado DOS, que significa Sistema Operacional em Disco, e era preciso digitar o comando em tela preta, com letras brancas ou verdes, que você certamente já viu em algum filme, para que alguma tarefa fosse realizada. Em 1984, surgiu o sistema chamado Macintosh, que deu pontapé inicial para o computador ser como conhecemos hoje. Como ele surgiu, com ele surgiu a interface gráfica. Interface gráfica, o esquema de janelas, ícones e botões por meio dos quais usamos o computador. Não era mais preciso digitar um comando para executar um programa. Basta clicar sobre os ícones e navegar nas janelas. Deixa eu explicar. Aqui você precisava digitar um monte de números para abrir um programa. Se você já tem conhecimento de internet, vamos dar um exemplo. Eu queria abrir o Google Chrome. Gente, para mim abrir o Google Chrome, eu teria que escrever muitos números. Esse era o sistema DOS, o sistema operacional DOS.
No sistema Macintosh já vem interface gráfica, era só eu clicar em ícones que abria um programa, mas abria um programa por vez. Outro sistema, o Windows, foi criado em 1990 pela Microsoft, popularizando de vez o computador de uso pessoal e profissional. Desde então, ele ganhou outras versões, foi se modernizando até chegar atual, ao Windows 8. Vamos dar uma olhadinha, matar nossa curiosidade na interface gráfica. Olha a interface do DOS, agora a interface do Windows 8. Muito mais moderna. Vocês vão aprender tudo isso. Agora, do que é feito o computador? A gente já aprendeu a história do computador. Antes de eu ir para lá, a gente viu sistemas operacionais. O que são sistemas operacionais? Sistemas operacionais é tudo que você mexe na sua telinha, ó. Ó, tudo que você está mexendo na sua telinha. Tipo esse programinha aqui, ó, Adobe Reader, área de trabalho, menu iniciar, que você vai conhecer depois. O sistema operacional é responsável por mexer tudo nisso. Para dirigir um carro, o que é feito com o computador? Você não precisa saber onde fica o transmissor ou a vela de ignição, ou seja, que faz andar. Mas precisa saber qual é o pedal do acelerador e qual é o freio, certo? O mesmo acontece com o computador. Para usá-lo, é importante conhecer suas partes básicas. Você já deve ter ouvido falar de hardware e software. Em algum lugar, apesar do nome em inglês, não é difícil entender o que é cada um deles. Vamos entender. Hardware é o conjunto de peças que formam um computador, ou seja, todas essas partes que você vê e toca, como o monitor, a telinha, o gabinete, o mouse, o teclado e o gabinete. Mesma coisa acontece com o notebook. Hardware. Dentro do gabinete ficam as peças, outros hardware, que fazem parte do seu computador. Ou seja, dentro da sua telinha, seu monitor, né, tem mais peças ainda. Essas peças você pode tocar. Então, isso é um hardware. Tudo que você pode tocar para mexer no computador. Tipo o mouse, você não toca nele para mexer a setinha? Então, isso é um hardware. Processador. Você já viu aqueles negocinhos chamados processador Intel Core? Não sei mais o que Core, não sei mais o que, não sei mais o que lá. Tanto que o meu computador passado não tinha nem processador, gente. O cérebro do computador é o microchip que já falamos antes, que contém os circuitos eletrônicos que fazem o PC funcionar. Mas vocês perguntam, Gabriel, como seu computador não tinha processador? O meu processador, olha só a história, era falso, era pirata. Quanto mais potente o processador, mais rápido é o seu computador, hein? Memória RAM. A gente vai escutar muito falar disso ainda, tanto que a gente vai voltar nessa apostila. Memória RAM. Memória de curta duração. Ela é usada para executar os programas. As informações gravadas nela são apagadas quando o computador é desligado. Quanto mais memória RAM, mais programas seu PC é capaz de rodar ao mesmo tempo. Disco rígido, o famoso HD. Esta é a memória de longa duração, onde são gravadas informações que você salva em seu computador. Quanto maior o HD, mais dados você pode guardar. Placa de som permite que você ouça sons do computador, aquele som que mexe com a sua cabeça. Você precisa de fones de ouvido ou caixas de som, além da placa, né, gente? Modem. Modem é aquele equipamento da internet. Equipamento que permite que você se conecte à internet por meio da linha telefônica. Dentro do modem a gente tem um chip que tem uma internet super rápida, né? Adaptador wireless permite que você se conecte à internet por meio de uma rede sem fio, os chamados Wi-Fi. Software é interessante, né? Eu já expliquei o que é software, não expliquei? Tudo que o sistema operacional você não pode tocar. Para que o computador possa ser usado para trabalharmos ou estudarmos, como estamos fazendo agora, ele não precisa só das peças, precisa também dos programas, ou seja, dos softwares. Eles que dão vida ao computador e nos permitem fazer desde coisas básicas, como jogar um jogo, até trabalhos avançados, que nós vamos aprender aqui como montar um vídeo difícil. O principal desses programas é o sistema operacional.
Ele faz um meio de campo entre o hardware e os outros softwares, ou seja, o processador pensa e o sistema operacional traduz esses comandos aos demais programas, coordenando o que o computador precisa fazer para que ele funcione corretamente. Ou seja, os hardwares também são comandados pelo sistema operacional, pelo software. Além disso, o sistema operacional nos dá a interface gráfica. Permitimos que usemos o computador navegando por janelas e menus, sem ter que digitar comandos complicados, hein? Os outros programas que usamos para escrever textos, jogar jogos ou navegar pela internet são chamados tanto de softwares quanto de aplicativos, os joguinhos. Eles podem vir com o seu sistema operacional ou podem ser instalados mais tarde com você. Bom, e aqui eu termino a nossa aula de hoje, né? Não termino, não. Não termino. É que eu achei que a apostila tinha acabado. 4. Na prática, como usar o seu computador? Agora que você já está a par de tudo, você já está entendendo tudo, o que envolve o computador, desde as peças básicas até os programas, é hora de ver isso tudo funcionar, hein, gente? Caso seja a sua primeira vez, não se preocupe, verá que não é tão difícil quanto pode parecer. Ligando o computador. No notebook, basta você clicar no botão de ligar. Tem um botãozinho que tem uma fórmula, um círculo e um pontinho assim no meio. Liga aí. Em primeiro lugar, ele precisa de energia, então deve-se ligar o estabilizador, que é onde liga o seu PC. Só então liga-se o gabinete, que é a CPU, e o monitor. Na CPU também tem esse mesmo botãozinho que tem no notebook. Após ligar, leva algum tempo para que você possa efetivamente usar o computador. Nesse tempo, a máquina está conferindo se está tudo ok. A memória, o sistema de vídeo, o teclado e tudo. O nome desse processo de autochecagem é chamado de boot. Boot significa ligar algo. Não é preciso fazer nada, apenas espere que ele chegue ao final. Depois do boot, o PC mostra a tela de início do sistema operacional. Essa apostila tratará do Windows 7, só que eu tratarei do Windows 8, o mais recente sistema lançado pela Microsoft. Ok? Então não tenha medo, você já vai entrar direto no seu Windows. E uma coisa, tem uma tela de logon, tá? Aí você pede a senha pro seu filho, se não tiver senha, já entra direto. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como eu disse na primeira aula, eu vou abrir meu programinha de parar. Então, vou fechar esse programa e vou abrir meu programinha de parar. Bom, galera, muito obrigado. Ó, stop aqui, ó. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. É uma honra. Obrigado.